Salve, salve, meus amores! Estou aqui mais uma vez, trazendo algumas informações que eu tenho certeza que vão te ajudar na sua vida profissional. Meu nome é Edis, eu sou professor universitário, eu sou nutricionista esportivo, eu sou enfermeiro, terapeuta integrativo e coach. E a minha intenção aqui é propagar o conhecimento, ok? Bom, hoje eu venho trazer algumas informações sobre administração medicamentosa. Eu vou trazer aqui, vou mostrar um negócio aqui rapidinho para vocês, que é o que eu chamo de bizu para administração medicamentosa. As pessoas que trabalham aí, os médicos, os enfermeiros, é importante lembrar de alguns detalhes importantes que no nosso dia a dia como profissional, às vezes nós vamos caindo em alguns macetes, simplificando demais a técnica e comprometendo a segurança dela na execução daquele procedimento. Então, presta atenção numa coisa, ó. Eu vou falar de 5 vias diretas de administração medicamentosa e vou trazer algumas informações para te lembrar, porque eu tenho certeza que um dia você já viu isso. Quer ver uma coisa? Olha só. Nós temos uma via direta de administração medicamentosa, que é uma via que nós chamamos de intramuscular, IM. Essa via, qual é o tecido utilizado? Nós temos aí os músculos, não é verdade? Então, na intramuscular, nós temos os tecidos utilizados, que são os músculos. Se nós formos organizar se formos sistematizar essa assistência a esse paciente, nós vamos avaliar esse paciente sempre céfalo, podálico, distal, proximal. E aí, nós vamos procurar os músculos que são viáveis para a administração medicamentosa. Olha que interessante, ó. Na cabeça nós não temos um músculo utilizado com frequência para administração medicamentosa, não é verdade? Cervical também não. Agora, quando eu passo para os membros superiores, eu já tenho a região de deltoide, que o músculo deltoide hoje é preconizado que seja feita somente vacina nesse músculo, para evitar os efeitos adversos de uma droga, ok? Nós temos também outra musculatura que nós utilizamos, que é a região ventroglúteo, que é uma região que não deve ser puncionada por técnicos de enfermagem, somente por médicos e enfermeiros. Nós temos também o quadrante superior externo do glúteo e o vasto lateral da coxa. Viu que legal? Agora, olha outra coisa interessante nessa via intramuscular. Essa via, o ângulo que nós vamos entrar ali para fazer a administração medicamentosa com agulha é sempre um ângulo de 90 graus. E o músculo tem um detalhe, ele é constituído por fibras musculares. Essas fibras musculares, elas vão indicar uma forma correta também, que eu vou posicionar o bisel da agulha, que é aquela pontinha dela. O bisel da agulha deve ser lateralizado. E no músculo, eu jamais pinço para administrar uma medicação. Eu sempre vou espalhar, porque aí eu consigo abrir mais essa fibra muscular, diminuindo o reflexo doloroso na hora que a agulha entra, com o bisel lateralizado. Qual é o volume máximo que nós vamos utilizar na administração de medicação no músculo? Nós vamos usar um volume máximo de até 5 ml. É o volume máximo, 5 ml. Imaginem, deltoide é um músculo preconizado ali para utilizar somente vacina nele. Eu só vou aplicar vacina no deltoide. Aí, olha só o detalhe. O deltoide é um músculo pequeno, não é? Será que eu vou administrar 5 ml lá? Lógico que não. No máximo 2, 3 ml. Quando eu desço, que eu vou descendo para músculos maiores, tipo ventroglúteo, essa região ela vai comportar 5 ml fácil. O quadrante superior externo do glúteo também. O vasto lateral da coxa já é um músculo que eu vou administrar em torno de 4 ml. Então, para a gente não esquecer, o volume máximo que eu vou utilizar para administrar numa região intramuscular é de até 5 ml. Pegou a manha? Beleza. Olha só, essa área também é uma área vascularizada. Por ser vascularizada, eu vou realizar uma antisepsia. Eu vou pegar um algodão embebido em álcool e vou ali fazer uma antisepsia daquela região. Eu vou respeitar os folículos capilares. Então essa antisepsia, ela deve ser feita de cima para baixo, virando o algodão. Nunca passando o mesmo lado do algodão e várias vezes esse algodão na área. Essa é uma forma incorreta de se fazer a antisepsia. E tem mais um detalhe legal aqui, nessa região. Olha só, na intramuscular, ela é uma via que tem uma ação intermediária, compreende? Aí agora você começa a entender por que os nossos colegas médicos,
elas vão escolher vias distintas, porque existem vias que a medicação tem uma ação intermediária, nós temos vias que ela tem uma ação rápida e nós temos vias que ela tem uma ação lenta ou até mesmo para teste e manutenção, ok? Que nós vamos falando aí ao longo do nosso vídeo. Bom, depois da intramuscular, eu vou falar de uma outra via aqui. Olha uma via legal aqui, ó. EV ou IV, endovenoso ou intravenoso. Olha que interessante. Essa via, nós utilizamos as veias periféricas e as centrais para administração de droga. Isso vai depender muito da osmolaridade da droga, a concentração dela, ok? Então imaginem, se o paciente precisa de uma hidratação venosa, soro fisiológico, essa substância é uma substância pouco osmolar, pouco concentrada. Por ser pouco concentrada, eu jamais vou buscar como primeira via para a hidratação as veias centrais, jugular interna, externa ou subclávia. Nós vamos procurar as veias periféricas, diferente de drogas muito concentradas que vão exigir um acesso um pouco mais calibroso, ok? Lembrando que os enfermeiros, eles podem puncionar as veias periféricas e a jugular externa. A jugular interna e a subclávia, somente os nossos colegas médicos, ok? Eu preciso lembrar também que o bisel, a pontinha da agulha, na administração de droga EV, ele sempre vai entrar para cima, porque se eu entrar com a agulha com o bisel para baixo, eu posso fazer com que ele colabe no vaso, ou eu posso, na hora que entrar, fazer com que ele infiltre, que venha infiltrar o acesso. E eu não quero isso, não é verdade? Então nós vamos sempre colocar o bisel para cima, ok? Outra coisa, EV, administração de droga direto na veia, com a utilização da seringa ou scalp. Eu nunca administro uma droga direto da seringa na veia. Eu sempre vou usar um outro dispositivo, que é o scalp, butterfly, ou cateter intravenoso rígido, ok? Aquela borboletinha. Aquele acesso, quando eu coloco na seringa que eu vou fazer a administração EV, o volume que eu vou utilizar ali é um volume máximo de 40 ml. Se passar disso, essa via já não é a via adequada. Eu vou ter que usar uma outra via que eu chamo de venóclise, que em breve eu vou falar dela também, ok? As veias são vascularizadas, não passa sangue ali, então precisa fazer a antisepsia. A antisepsia da veia é um pouquinho diferente da do músculo. Eu vou fazer no sentido em que o bisel entra, fazendo a mesma coisa, embebendo o algodão em álcool, passando ele, virando o algodão e passando novamente naquela área, ok? O ângulo que eu vou utilizar para administrar essa medicação é um ângulo que eu vou entrar com um ângulo de 45 graus. Ela vai entrar nesse ângulo aqui. E quando entrar, ó, entrei nesse ângulo aqui, 45. Deixa eu mostrar aqui com a minha caneta. 45. Entrou, eu desço para 16 e termino de colocar mais um pouquinho. Então, eu vou começar a puncionar com um ângulo de 45, depois eu desço um pouquinho para 16 e termino de colocar ali aquela agulha, ok? E eu administro a droga. Já falamos da antisepsia, falamos do ângulo, falamos do bisel, e é importante a gente falar também que a ação da droga nesse acesso, ela é uma ação o quê? Rápida. Então, se eu quero uma ação rápida naquele indivíduo, uma ação terapêutica rápida daquela droga, a via de escolha é a via EV. Beleza? Moleza? Muito fácil, né? Vou falar mais uma aqui. Olha outro acesso aqui interessante, ó. Eu tenho a subcutânea. A subcutânea, qual é o tecido? É o tecido adiposo. O tecido adiposo, ele é formado pelas minhas células adiposas, que elas são mais ou menos assim. As células adiposas, diferente da muscular, que é fibra, que eu espalho para administrar a medicação numa tentativa de diminuir o reflexo doloroso, na subcutânea eu pinço para eu separar a parte subcutânea do músculo. Porque a ação da droga aqui nessa região já é uma ação lenta. Se eu espalhar a região subcutânea para administrar uma droga que foi prescrito para ser administrada em subcutânea, mesmo a agulha sendo muito pequena e pouco calibrosa, eu posso atingir uma musculatura, um paciente magro, por exemplo. E eu não quero isso. O médico é uma ação lenta. Olha uma substância que é muito comum ser prescrita para uma ação lenta. Por exemplo, a insulina. Entendeu? Se ela pegar músculo, a ação dela já é o quê? Intermediária. Se ela pegar vaso, ela já é o quê? Uma ação rápida.
Daí a importância também da técnica, né? Todas as vezes que eu perfuro para administrar, eu preciso aspirar para confirmar se está naquele acesso. Se não pegou nenhum vaso, se o meu acesso não é um acesso EV, ok? Que até um detalhe, hein? Se eu coloco, aspiro e veio um pouquinho de sangue, o que eu tenho que fazer? Eu retiro, descarto aquela substância, pego outro, preparo de novo para fazer, ok? Tem pessoas que pegam com sangue, já faz, a técnica manda você descartar, seria o procedimento correto. Bom, olha só que coisa interessante aqui também. Bisel tanto faz nessa área. Eu lateralizar, para cima, para baixo, região subcutânea, tanto faz a forma como o bisel vai entrar, ok? Volume máximo para ser administrado em subcutânea é até de 3 ml. Não passar de 3 ml em região subcutânea. Já falei que a ação é lenta e mesmo sendo a região subcutânea, essa área também é vascularizada. Muito pouco, mas também é. Então necessita fazer a antisepsia. E a antisepsia da região subcutânea é a mesma da região intramuscular. Beleza? Ângulo. Se eu utilizar a agulha própria para subcutânea, o ângulo é um ângulo de 90 graus. Se eu não tiver a agulha de subcutânea, só tiver a agulha intramuscular, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o ângulo para 45 graus para que eu consiga pegar somente a região subcutânea. Ok? Espero que esteja sendo claro. Bem fácil, né? Eu tenho também essa área aqui, ó, a região intradérmica. A área intradérmica é somente a pele. Então, olha só. Tecido utilizado, pele. Você vai lembrar bem, por exemplo, a BCG, a gente administra ela intradérmica. Ela não é uma área vascularizada e por esse motivo não há necessidade de uma antisepsia com algodão e álcool. A gente usa um algodão seco. Aí você pode falar assim, e se tiver muito sujo? Eu posso passar o algodão com álcool fazendo a antisepsia, porém não pode ficar álcool lá, não pode ficar molhado. Porque nós temos estudos que mostram que o álcool pode cortar o efeito de algumas vacinas, ok? Qual é o ângulo que eu vou utilizar para administrar a medicação nessa área? Vai ser o ângulo de 15 graus. A seringa entra praticamente colada ali no seu braço, na região que você for administrar. As regiões preferentes são sempre as região de trapézio ou a parte ventral do meu antebraço, ok? Bisel entra para cima, o bisel sempre para cima. O volume máximo aqui é de até entre 0,2 a 0,5 ml, no máximo nessa região, ok? Eu também vou fazer a antisepsia com algodão seco, já expliquei sobre isso. Falei do ângulo e a ação. A ação da droga aqui na região intradérmica é uma ação que a gente chama para-teste. Lembra lá da BCG? A BCG é introduzida ali o bacilo atenuado do Bar, não é verdade? E aí é introduzido ali aquele micro-organismo, né? Ali atenuado, o barro, aquele bacilo, para que o corpo ele adquira células de memória para combater ali aquela doença, para proteger aquele indivíduo daquela patologia, ok? E por último, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho a venóclise. O que é a venóclise? A venóclise, ela é parecida com a venosa. Então, a endovenosa. Então, tudo que eu falo lá da endovenosa é a mesma da venóclise. Então, por exemplo, na venóclise, qual é o ângulo do bisel? É o mesmo da veia. Eu vou entrar com um ângulo de 45, depois eu desço para 16. Qual é o volume? O volume muda. Na venóclise, eu já vou usar um volume maior ou igual a 40 ml. É só você lembrar, porque a ação aqui nessa via é uma ação de manutenção. Então, o paciente foi prescrito hidratação venosa, por exemplo, eu vou usar um soro de 250, 500 até 1 litro. Eu vou usar a via venóclise, que ela pode um volume superior a 40 ml, ok? Bisel para cima, antisepsia repete a venosa, é sempre no sentido em que o bisel entra, então de baixo para cima, ação de manutenção, volume máximo, e tá aí. Fácil, né? Tô correndo um pouquinho, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas eu espero que isso possa fazê-los lembrar de tudo aquilo que vocês estudaram na faculdade, nas escolas técnicas. Eu espero que esses vídeos também provoquem ali a
A intenção é fazer com que vocês... Nossa, será que o que o professor Ed está falando é verdade mesmo? Vai para os artigos, vão para os livros e vai dar mais uma estudada, porque isso vai ajudar demais, demais você no atendimento dos seus pacientes. A ideia é a gente propagar o conhecimento, fazer com que esse atendimento seja com maior qualidade e quem ganha com isso são os nossos queridos e amados pacientes, ok? Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Fiquem com Deus.